Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim dar para vocês o meu relato sobre a minha gestação, tá? Bom, eu fiquei grávida, eu tava com 37 anos. Foi inesperado, né? Eu sempre falo que a minha gestação não foi indesejada, foi inesperada. Aí já há uma grande diferença, porque gravidez indesejada é quando você não quer o neném, né? E inesperada é quando, apesar de ter vindo num momento assim, surpresa, olha lá, a gracinha. Foi, nossa, de total felicidade pra mim. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da gestação da Poliana. Bom, eu descuidei bastante, né? Acho que por isso que eu fiquei grávida também, porque eu já não esperava ficar grávida. Não sei, eu tinha colocado na minha cabeça que havia a probabilidade de eu ser estéril, tá? Mas na verdade, eu nunca fui estéril, né? Eu sempre me cuidei. Tive assim alguns deslizes, sabe? Algumas vezes que eu não me cuidei muito e tive acidente na adolescência, né? Que eu poderia ter ficado grávida aos 17 anos, tá? A camisinha estourou e eu não fiquei grávida. Teve uma outra vez, 2012, 2013, 2013. Eu tava com pedra no rim. Todo mundo achou que eu tava grávida, não tava, era pedra no rim. E daí fiquei bem. Então, assim, não sei porquê. Porque tem algumas pessoas na minha família que não podem ter filhos, foi por isso também que pesou, né, de eu achar que de repente eu poderia ser estéril. E minha mãe sempre falou assim: olha, na família não é tão fácil assim de ficar grávida, não. Ela falou que do momento que ela parou de tomar a pílula, sabe? Que ela ficou grávida, tava casada com meu pai. E ela falou que demorou quase um ano pra ela ficar grávida. Do momento que ela interrompeu a pílula, falou agora eu quero, sabe, ficar grávida. Ela falou que demorou quase um ano. Então eu pensei assim, bom, se eu não sou estéril, talvez seja bem difícil de engravidar, porque assim, apesar de eu sempre me cuidar, não me cuidava tanto e teve alguns acidentes, como eu falei, né? Da camisinha estourar e eu não ficava grávida. E daí, então, eu comecei a achar que eu era estéril. Só que não. E assim, durante a minha vida toda, eu tive. Todo mês, às vezes, eu achava que eu tava grávida, na adolescência, por exemplo. E por quê? Por quê? Porque a minha menstruação atrasava demais. Atrasava de 5 a 10 dias era normal, sabe? Atrasar. Então lá, às vezes, todo mês eu tava achando que tava grávida. Quando terminava o relacionamento, eu sempre achava que tava grávida. Então, o que que aconteceu dessa vez, da Poliana? Eu falei, não tô grávida. Alguém me falou assim, e se você estiver grávida? Daí eu falei, não, isso não acontece comigo. Isso não acontece comigo. Na minha cabeça, porque eu tava com 37 anos já, eu pensei, acontece com todo mundo, menos comigo. Eu não fico grávida. Daí eu tava grávida. Eu comecei a desconfiar só quando a menstruação não veio. Daí eu desconfiei. Porque assim, com o tempo, a idade, a minha menstruação foi regulando. Assim, ela começou a ficar regulada, acho que lá pelos meus 32 anos, sabe? Demorou. Era totalmente desregulada. Assim, atrasava muito. Daí lá pelos meus 32 anos começou a regular, 32, 33, sabe? E, e daí quando não veio a menstruação, eu falei, talvez eu esteja grávida. Só que eu demorei quase um mês, sabe? Pra resolver fazer o teste, porque eu tava com medo, sabe? Do resultado. E, e daí eu acho que dos meus parentes e tudo, da minha família, eu acho que ninguém esperava mais que eu ficasse grávida, sabe? Talvez achasse até que eu não, né? Que eu já tinha entrado na menopausa, sei lá. E nem eu mesma esperava. Porque justamente
pelo que eu falei, quando eu tava adolescente e outra, eu passava muito mal. Eu sou do tipo de pessoa, né? Agora melhorou um pouco, mas antes eu não podia comer um feijão amanhecido que eu tava vomitando. E se eu passasse do horário de comer, eu já tava vomitando. Então, sempre o pessoal olhava pra mim e falava, ah, tá grávida. E aí não tava grávida, pensa. Já se vão 37 anos, quase 40. A pessoa, né, vai falar, alarme falso, alarme falso. E aí quando... Aí tava grávida. É assim, muitas vezes na vida, né? Você acha que tá, não tá. Quando você fala não, aí é. E daí, assim, o primeiro mês eu passei tranquila, por isso que eu nem fiz o teste também. Sempre achei que eu fosse ser daquele tipo de grávida ativa, sabe? Que faz de tudo. E eu tava estudando, né? Então eu achei, era um ano importante da minha vida aquele, que eu ia me formar, eu tava pensando depois fazer o mestrado e tinha um monte de coisa na cabeça. E eu falei, agora vai, né? E daí não. Deu um mês certinho, comecei a passar mal, mal. Mas eu passava muito mal, eu tinha muita dor. Eu tinha tanta dor que tinha hora que eu desejava a morte, muitas vezes. Tanta dor. Daí me falaram assim, nossa, não é normal, sabe, tanta dor. Daí falaram assim pra mim que poderia, que eu... Ah, não, tá. Daí eu fui e fiz o teste, eu comprei de farmácia e deu positivo. Daí como eu tinha muita dor, eu fui na maternidade, né? Daí a médica falou, olha, se tiver fora do útero, sabe, é perigoso. Daí fui pra Santa Casa pra fazer o ultrassom, pra ver se estava fora do útero. Daí me falaram, sabe, eu não sabia, que se estivesse fora do útero, teria que tirar, sabe, que era muito arriscado, eu poderia morrer, sabe. E daí eu lembro que eu tava esperando pra fazer ultrassom, daí naquele momento eu vi que eu já amava minha filha. Eu nem sabia se era menino ou menina, né? Eu tava com um mês de gestação. E eu já amava, porque eu chorei na espera e orei. Eu falei, Deus, por favor, o que você quer que eu faça? Quer que eu perdoe alguém? O que você quer que eu faça alguma coisa? Eu te peço, sabe? Pela vida do meu filho. Na época eu achava que era menino. E daí o médico, quando eu deitei, ele olhou tudo, eu falei, como que tá? Eu já esperava uma resposta negativa, que tava, sabe, que não tava bem. Daí falou, não, tá dentro do útero, tá normal. Nossa, daí eu pensei, eu realmente tenho que perdoar, eu tenho que fazer alguma coisa que Deus, olha, me ouviu. E daí saí de lá melhor, sabe? E e daí continuou a dor, sabe? Continuou a dor, até que eu descobri que eu tava com cisto no rim. Um cisto no rim direito. E mais pedra nos 2 rins. E daí eu fiquei muito mal mesmo, sabe? Não parava de chorar, porque também descobri que não dava pra tomar qualquer remédio. Daí entrou com os remédios, né? Eu consegui ir ao obstetra, ele me passou um Buscopan, sabe? Remédio pra dor, mas nada passava dor. Era uma dor que eu desejava a morte. Eu passei muito tempo, sabe? Chorava nossa, horrível. Eu ficava o tempo inteiro deitada, sabe? Então, eu não sei, quem tiver com problema no rim gestante, olha, é terrível. E as pessoas não entendem, sabe? As pessoas acham que você tá fazendo drama, é horrível. Bom, chegou um momento que eu tive que aceitar a dor ia fazer parte da gestação, sabe? Que não era uma gestação normal, como de qualquer outra mulher, porque eu tinha esse cisto. Que por mais que fosse pequeno, e as pessoas falavam assim, esse cisto não dói. As pessoas olhavam na minha cara, eu morrendo de dor, esse cisto não dói. E eu ficava, sabe? Mas tá em mim, eu tô sentindo a dor, você vê, sabe? Só que eu não discutia, sabe? Eu não gosto de discutir. Outros problemas que eu tive. No início, eu caminhava bem devagar.
eu não sei, a gente tem muita cãibra também, sabe? Você começa a se movimentar, começa a dar cãibra na perna. E daí o médico falou pra eu erguer as pernas pra cima. Tá, eu erguia. Só que depois começou, isso no início da gestação também, a me dar muita falta de ar. Eu tinha, e é horrível, de noite. E eu tentava me acalmar, calma, sabe? Parecia que eu ia morrer de tanta falta de ar. E acaba mexendo com o emocional também, porque você fica muito angustiada, sabe? Triste. Eu tive depressão durante a gestação e daí decidi fazer uma terapia. Surgiu uma terapia assim para pessoas de baixa renda. Graças a Deus até hoje eu faço. É muito bom, foi muito bom mesmo, sabe? Eu aconselho porque veio na minha cabeça assim que eu pensava, eu quero ser uma boa mãe para minha filha e eu não quero passar tristeza para ela, principalmente depois que ela nascer. E assim, quando você tá gestante, às vezes é difícil você evitar, porque você fica com os hormônios muito assim. E eu ficava muito triste, sabe? Muito angustiada, muito sozinha. E às vezes você não controla muito o que as pessoas falam. Vinha uma pessoa e falava uma coisa, gravidez não é doença, e você lá, cheio de dor. E aí você ficava, além da dor, ficava com a dor emocional, ficava mais triste, chorando o dia inteiro. E eu, quando ficava triste, essa aqui não parava. Não me deixava dormir à noite. Daí eu ficava com duas dores, dor do rim, tá? Um enjoo e mais ela mexendo que doía demais, assim, mais pra frente da gestação, né? Então, eu andava devagar. O que aconteceu uma vez? Acho que é porque a gente fica inchado também. Eu consegui uma carona pra fazer umas coisas, era até dia do meu aniversário. E daí, às vezes as pessoas não entendem, não tem calma, sabe? Você vai andando e fala, por favor, anda mais devagar, sabe? A pessoa vai indo na frente, você fala, tem que falar umas 10 vezes. Você fala, se tiver mãezinha, tá andando devagar, fala. Porque as pessoas não entendem, a gente anda devagar, você tá inchada, você não consegue, entendeu? E daí tá, consegui uma carona pra fazer umas coisas, daí no meio eu pedi pra, sabe, uma amiga minha, pra eu passar na farmácia. E ela poderia ter dado a volta e estacionado na farmácia. Não, o que ela decidiu? No meio do trânsito, lotado, cheio, sabe? Corrido, ela decidiu parar rapidinho o carro pra eu descer, sabe? E ainda ia ter que atravessar a rua pra ir na farmácia que tava do outro lado e mão dupla. Ela não teve paciência, sabe? De esperar eu descer. Eu falei pra ela que eu tava lenta. Eu fui descendo, ela, ó, quase que eu caio. Imagina que eu caio, eu tava com 2 meses e meio de gestação. Imagina se eu caio, o carro passa por cima. Ia morrer eu e minha filha. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, tenha paciência com a gestante. A gente anda devagar, tá? A gente desce do carro devagar, a gente faz tudo devagar. A única gestante que era rápida é aquela que não tava grávida de verdade. Como chama que usava aquela lá do interior de São Paulo? Então, outro problema, como eu tinha muito enjoo e vomitava muito, e quando você vomita, você mija. Pela força, você se mija toda. Eu tinha que levar calcinha na bolsa quando eu ia sair. E trocar de calcinha toda hora, tomar banho. Olha, eu ficava muito deitada. Daí que eu aprendi a fazer essas tranças. Pra quem tem um cabelo enrolado e tem que ficar deitada, passa muito mal, tem que ficar de repouso. Aqui, ó, ficava tudo enrolado, tudo embaraçado. E depois que eu aprendi a fazer a trança, eu passava muito mal, vocês não têm noção. E, gente, durante a gestação a gente fica tão sensível e via gente, sabe, falar coisa de fofocas, coisas, até sobre mim, sabe? Ai, fulano falou mal. Eu ficava péssima, eu ficava muito mal. Nossa, eu ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias chorando. E, sabe, então cuidado com a gestante, sabe? Ela tá passando por um turbilhão de hormônios, tem um ser crescendo dentro dela, então, sabe, toma cuidado que você fala pra ela, não vai falando as coisas assim.
Outra coisa, as pessoas falavam muito pra eu fazer ginástica e me preparando, fazer caminhada, sabe? Pro parto, que eu queria normal, porque eu não tinha condições de pagar uma cesárea. Daí, só que eu passava muito mal, não tinha condições, entendeu? Eu não conseguia fazer nada, eu mal conseguia limpar a casa e cozinhar alguma coisa pra eu comer. Sabe, quando tinha uma bolacha, um pão, eu ficava comendo isso e ficava só deitada. E daí, quando eu tava com 5 meses de gestação, eu fiz o chá pra Poliana, sabe, pra arrecadar fralda mesmo. Eu nem tava com muita condição, eu ganhei o bolo de uma amiga, ganhei umas outras coisas e daí fiz, tá? E daí, no dia que teve, o meu cachorro fugiu. E daí eu fiquei muito estressada também. Fora que eu fiquei, assim, bastante tempo arrumando. Eu decorei uns copinhos, umas coisas. Eu que decorei mesa, tudo, balão, enchi, arrumei. E quando isso foi no sábado, né, de tardezinha que teve o chá dela. Quando foi na segunda, à tarde, eu tive um sangramento. E daí, então, eu resolvi ficar mais de repouso ainda. Porque as pessoas me falavam assim, gravidez na doença, vai capinar, vai fazer isso, aquilo. Olha fulana que grávida, trabalhava, fazia isso, fazia aquilo. Daí eu ficava muito deprimida, sabe? Muito, muito mal mesmo. Por que que eu não era, sabe, como fulano, como fulano? Então eu vou falar pra vocês, não se compare com ninguém, sabe? E se puder, evite, sabe, de falar essas asneiras para gestante. Porque assim, cada organismo é diferente, sabe? Eu poderia ter perdido minha filha se eu tivesse me esforçado demais. Graças a Deus, sabe, que uma voz interior aqui dentro falou pra mim, não, Melissa, você tem que... E também teve outra pessoa que falou pra mim, não, repousa mais, porque eu consegui carona de uma tia pra ir na Santa Casa, o dia que eu tive sangramento. Ela falou, não, fica de repouso, olha o perigo, sabe? O pessoal na família tem dificuldade de ter neném. E daí, mas, sabe, fora isso, o que eu tive? Um inchaço, sabe, de ficar deprimida, de fazer xixi na calça. Eu tinha medo de, depois que ela nascesse, continuar fazendo xixi na calça. Eu falei, meu Deus, será que eu vou continuar, sabe, com a bexiga solta? E só que, graças a Deus, depois que ela nasceu, se você tem esse problema, isso passa, tá bom? Olha, meu gosto mudou, sabe? Quando eu tava grávida dela, eu queria tudo doce, café doce, sabe? Leite doce. Queijo gorgonzola, não gostava. Eu amo queijo gorgonzola, sabe? Queijo forte, eu não gostava, tinha que ser suave. É o gosto dela. Então mudou bastante. E eu tinha muita fome, uma fome que doía. Tem aí também no meu canal sobre o gosto da gente, desejo. Muito desejo, muito. A maioria não consegui, sabe, realizar. Eu ficava com desejo mesmo de ficar. Ela não nasceu de boca aberta, graças a Deus. Mas eu passei muito desejo e as pessoas não entendem, sabe? Você fala. E assim, como eu não tenho marido, também, sabe, não tinha ninguém pra... Falei com uma pessoa ou outra, às vezes tinha um desejo, mas as pessoas nem não estão nem aí. Olha, eu tinha enjoo de tudo, tinha enjoo de sabonete. Graças a Deus só não tinha enjoo de pasta de dente, mas de cheiro, tudo. Nossa, perfume, eu dei vários perfumes meus, porque, nossa, não podia mais sentir aquele cheiro, eu queria longe, sabe? Às vezes até perfume caro da Mary Kay que eu ganhei, eu dei. Daí decidi já no final não usar perfume, porque senão eu ia, sabe, ia ter que jogar tudo fora, dar. E aí não usava perfume, nada. Conseguia às vezes usar um hidratante, mas pouco tempo, logo já, ai, sabe, não podia. E eu tinha medo que depois que ela nascesse ia continuar sem gostar de usar perfume e eu sempre adorei. Mas passou, ainda bem, passa, viu? Bom, a falta de ar, ela volta no final da gestação, viu? E daí, pressão alta eu tive do 7º mês pra cá. Pressão alta. E quando você ergue a perna pra cima, você tá com pressão alta, não dá. Não dá pra... Porque daí que você não consegue respirar, sabe?
Se tiver com inchaço, fica com inchaço, porque não dá pra respirar. Quer dizer, não dá pra ficar sem respirar, né? Bom, gente, é isso. Se eu pudesse mudar alguma coisa na gestação, as pessoas não dá pra gente mudar o que você escuta, né? Mas eu tentaria me preservar mais. Olha, eu fiz o possível para preservar meu psicológico, porque passa pro neném, tá? Tristeza. Me afastando, por exemplo, me afastei do pai dela porque eu ia ficar pior, ia ficar mais triste, eu não queria, eu tinha que me preservar. Se afaste de pessoas que de repente vão deixar você triste. Algumas coisas não dá pra mudar, porque eu queria ter tido apoio da minha família, só que a minha família hoje tá de um jeito que infelizmente eu não tenho mais, sabe? Meu pai, minha mãe, sabe? O amparo, o que eu queria ter. Mas assim, eu fiz de tudo, por isso que eu comecei a terapia, eu fiz de tudo pra preservar ela, sabe? E isso que eu quero passar pra ela, alegria, amor, sabe? E assim, a minha gestação foi isso, sabe? Cada pessoa, esse é um relato de gestação de mãe solteira, assim. Só que assim, eu não tive aquele problema, sabe? De, ai, ele me abandonou, não, porque eu não tinha esse sentimento, sabe? Mas eu pensei em preservar ela, e se ficar distante seria me proteger e proteger a gestação, é isso. Eu vou dizer pra você, se de repente você tá com um homem que você sente que ele vai ser, sabe, perigo pro feto, pro neném que você tá esperando, gente, se afasta, porque eu conheço e já vi mulher que continuou no relacionamento perigoso e perdeu o neném, porque ficou com uma pessoa que era perigo e a pessoa sabia disso. É o meu cachorro, chocolate. Bom, gente, então é isso. Se preserve, preserve o seu neném. Se precisar, faz uma terapia, tá? Na dúvida, faça. E é isso. Esse é o meu relato, tá bom? Espero que te ajude. Tchau. Depois que nasce, tudo melhora, volta ao normal, seu corpo, seu gosto. Tchau. Deus abençoe.